Eu estou aqui onde era a primeira estação ferroviária da Mogiana. As pessoas passam por aqui e elas não imaginam que a estação antiga, do século XIX, era esta aí que está atrás de mim. Hoje ela é um posto da guarda. Essa cidade hoje, o modelo dela é o Texas. E eu me lembro que anos atrás eu fiz uma série de fotografias, um ensaio fotográfico no dia de hoje, que é o da Cavalaria Antoniana, e mostrando que o Texas não é aqui. Aqui é São Paulo. E aqui era a sede de um encontro de 4 fazendas do Coronel Amâncio, que era um republicano. Foi ele que fundou esta cidade. E aquela fazenda que eu mostrei ali, que ainda existe, era uma das 4 fazendas do Coronel Amâncio. Todas prosperaram com o café e a mão de obra escrava. O próprio imperador, o Dom Pedro II, veio inaugurar a Mogiana. Então a Mogiana saía de Campinas, está perto daqui, porque aqui atualmente faz parte da região metropolitana de Campinas. E era uma das primeiras estações da Mogiana. E eu vou chegar lá perto, na ponte, que ainda é uma ponte do ano em que a Mogiana foi construída e inaugurada, e que o próprio imperador veio para a inauguração, 1875. É interessante, aqui era uma... Já foi de tudo aqui, eu já acompanhei esse prédio, que é vendido, vai à falência, some, abre outra empresa, o prédio fica. Eu até tive aulas aqui de web design, que também foi curso. Mas antes de ser curso de web design, que eu fiz, também foi uma loja de cowboy, gente. Eu tenho a minha filha com 3 anos, você lembra disso? Eu tenho ela com 3 anos aqui, numa autêntica, como é que chama aquilo? Carruagem norte-americana do Velho Oeste. Isso em São Paulo. Que a gente vai ver aquilo que é brasileiro, que tem a ver com a raiz brasileira. E não essa coisa ridícula que é paulista imitando americano. Texas. O Texas não é aqui. Depois você vem mais na frente. Ali a gente vê a ponte autêntica da Mogiana. O imperador Dom Pedro II, ele veio aí para inaugurar, mas isso em 1875. E essa data ainda está lá. Eu vou lá, eu vou chegar perto. Aqui eu estou bem perto da ponte, que é autêntica. Ela é uma ponte de ferro. Pontes de ferro elas começam a ser usadas no mundo a partir do século XIX. E o Brasil importava o ferro que vinha da Inglaterra. Então o Brasil tem várias estruturas em várias partes do Brasil que vieram todinhas da Inglaterra, vieram de navio, foram montadas aqui. Eu não sei se é o caso dessa ponte de ferro, mas ela realmente é uma ponte de ferro e ela é do século XIX. Por isso que a gente vê lá a data em que ela foi inaugurada, e com a presença do imperador Dom Pedro II. Hoje ela é uma ponte de rodagem. Os carros passam, mas só há espaço para um carro passar de cada vez, porque ela foi feita para trilhos, né? Os trilhos da Mogiana. Aqui da ponte da Mogiana, eu posso falar 2 coisas. Uma, ao fundo, nós temos a atual Vila Bueno, mas a gente vê a parte que foi acrescentada dos quartos, é uma parte nova. Lá na frente, que depois eu vou passar, é o que foi
a pensão da Dona Marica, que depois vai ser a minha vizinha. Trabalhava com a mãe, né? O pai era da Mogiana, da companhia Mogiana, e ele se separou da mãe, mas a mãe, para sustentar a família, ela cozinhava. E eu descobri que acordava cedo, 4 da manhã, para fazer feijão, porque eles faziam ela, a mãe dela, a mãe da Dona Marica, fazia feijão, não tinha panela de pressão, então levava horas e horas. Ela acordava às 4 da manhã para vender marmitas para os trabalhadores da Mogiana, porque eu estou aqui hoje, isso é o leito, seria a várzea do Rio Jaguari, mas era antes o leito da ferrovia Mogiana, e hoje é a chamada Avenida Marginal. E a outra coisa que eu quero falar, eu vou me voltar para lá e vou falar. Ela parecia uma índia. Bem, aqui era terra indígena. Aliás, o nome da cidade é Jaguariúna, mas é um nome posterior que inventaram, sabe? Porque houve uma moda no estado de São Paulo deles valorizarem a origem de nomes tupis, né? Tem até a Tupã, cidade de Tupã, muitas cidades com nome indígena. E Jaguariúna é dos anos 50, oficialmente, que ela se torna uma cidade, e ela escolheu esse nome, Jaguariúna, que em tese seria Rio da Onça Preta, o jaguar, que é a onça, né? E Una é preta. Então, na verdade, aqui era um rio com muitas capivaras. Até hoje as capivaras estão aí, por isso que tem as plaquinhas para tomar cuidado por causa do carrapato estrela que a capivara traz e pode causar a febre maculosa, que pode matar uma pessoa. Agora, essa mata que eu estou vendo aqui atrás, quando eu mudei para cá em 1995, ela não existia, tudo isso aqui era descampado. Eu tenho as fotos da época para mostrar. Na verdade, é uma mata ciliar que foi restaurada. E sabe por que ela foi restaurada? Por causa de uma professora de biologia do Colégio Objetivo, que ficava perto aqui, e que fica perto ainda. Ele queria sair daí, mas não saiu. Ia para outro lugar, mas não foi, ainda continua ali. E a obra dessa professora, que meteu a boca no trombone, ela entrou em polêmica, porque na época eu via a Gazeta, né? Como é que chamava a Gazeta Regional, que era o jornalzinho em papel que eles distribuíam de graça. E eu acompanhei toda a polêmica dos supostos intelectuais, que não são intelectuais, muitas vezes nem eram formados, eram donos de loja. Um deles era dono de um escritório de contabilidade, porque aqui a intelectualidade era essa, que fazia cursos em universidades. Não era universidade, na verdade eles não faziam, eles faziam faculdades aqui isoladas. Nem vou citar o nome delas, mas o curso mais badalado era o de contabilidade. O que essa gente entendia de história? Nada. Eu já cheguei aqui tendo esse problema, porque eram os antigos descendentes de italianos que inventavam e fantasiavam uma história que nunca foi a história real dessa cidade. Então, a professora de biologia, na qual eu também me inspirei, porque eu tinha 35 anos, né, quando nós mudamos para cá, hoje eu tenho 63. Então, quando eu me tornei professor lá no Raul Pila, eu já tinha aprendido essa lição. Uma única professora, ela foi a responsável intelectual para a restauração da mata ciliar nesse lugar. Então as pessoas passam por aqui, pensam que essa mata sempre existiu. Não, quando eu mudei para cá, ela não existia, era nada, era o rio vazio. E ela só existe hoje. Eu acompanhei essas mudas de espécies de Mata Atlântica, foram plantadas no ano 2000, exatamente quando eu comecei a dar aulas no Raul Pila. Os cavalos vão embora. E no começo eram mudas, eram pequenas. Hoje, 23 anos depois, já é uma floresta, a mata ciliar. Então isso me ensinou muitas coisas. Me ensinou o poder da educação, me ensinou como uma pessoa
pode atuar para transformar a história local, socioambiental, né? E também me ensinou que em 20 anos uma mata que não existia pode ressurgir. Então é o que eu chamo de conceito de restauração florestal, que depois é que eu fui conhecer, aprender, e eu ainda luto por ele. Aqui é um exemplo. Eu casei com uma napolitana, uma neta di napolitani. Sì, io sono stato a Napoli ieri, in questo anno. Mi sono molto innamorato di Napoli. Mi piace molto Napoli. Mas a minha esposa, como uma boa napolitana, ela sempre está me dando broncas. Então ela acha que vai me ensinar história. E eu estou dizendo para ela que a dona Marica, que foi nossa vizinha, ela foi dona dessa pensão. Só que eu tenho foto da pensão, estava acabadinha, não era desse jeito. Depois foi comprada por uma neta do barão de Ataliba Nogueira. Foi esta neta que fez a reforma. Também conheço, pessoalmente, a neta do barão de Ataliba Nogueira, que é herdeira da fazenda Santa Úrsula, que fica ali do outro lado do rio Jaguari. Eu fui fazendo as minhas descobertas na medida em que eu fui reconstruindo a minha casa. Aliás, eu comprei uma casa de colonos de uma das fazendas, né? A nossa casa, que a minha esposa acha que é cheia de energias negativas, deve ser dos parentes dela, que vieram da Itália. Se tem energia negativa, eu não vi. Agora, eu senti as dores desse povo que morava nas colônias das fazendas de café do Coronel Amâncio. O que era trabalhar para um ex-dono de escravos, né? Porque quando eles começaram a chegar aqui, ainda havia escravidão. Eu também fui lá, numa daquelas fazendas, eu fui lá na senzala, a senzala doméstica, que era no porão, com barras de ferro. Então, os italianos começaram a chegar aqui e eles conviviam com os escravos. Aliás, o meu sogro é descendente dessa turma, e a minha sogra também. É uma pena que eu não gravei o depoimento de história de vida do meu sogro, que era filho de napolitanos, porque ele faleceu quando minha filha ainda estava na barriga da mãe. Mas a minha sogra, eu gravei, filmei, eu transcrevi os depoimentos antes dela falecer. Então, se havia energias, essas energias eu captei do povo trabalhador, que veio aquela história de que eles vieram de terceira classe de navio é desagradável, mas é a verdade dos fatos. Eles vieram de terceira classe de navio com passagem paga pelo governo paulista para substituir a mão de obra escrava. A minha própria esposa não gosta que eu fale isso, porque ela acha que eu estou desmerecendo a família dela. Mas na verdade eu me casei com ela exatamente por causa disso. Porque se ela fosse uma burguesinha malufista, Deus que me livre. Eu já dei esse depoimento para minha filha, que atualmente mora na Suíça e casou com um suíço, né? Eu falei, filha, você acha que eu ia casar com uma malufista? Deus que me livre. Eu fiz cara de paisagem e passar bem, nunca mais nos veremos. Eu casei com a sua mãe exatamente porque ela tinha essa história. Então ela acha que eu estou desmerecendo coisa nenhuma. Eu estou fazendo o contrário. Então, esse é o casarão que mostra aí. Eu conheci a dona Marica e eu estou homenageando a dona Marica, que hoje é falecida, uma mulher batalhadora que me ensinou muitas coisas. E a mãe dela era dona do que hoje é a Vila Bueno. Eu nem sei se a neta do barão de Ataliba Nogueira ainda é a dona dessa Vila Bueno, que é uma pousada. É bonito. Eu não tenho nada contra. Eu acho até um bom gosto. A única coisa que eu estou dizendo é que essa parte de trás da pousada, ela surgiu no século XXI. Ela nada tem a ver com o século XIX. No entanto, tem uma data lá, que é 1880, né, que é a data que o casarão foi construído, mas o casarão não tinha essa parte que hoje é constituída por quartos. Ao contrário, esta parte dos quartos, que é mais nova, que nasceu no século XXI, essa parte era o antigo quintal do casarão do Coronel Amâncio. E depois passou a ser uma pensão
que a dona era mãe da Dona Marica, que também já faleceu. Eu estou fazendo essa homenagem a ela, porque são os invisíveis da história, são as mulheres, são os apagados. E eu estou aqui para mostrar, eles não só existiram, mas eles estão sendo lembrados aqui por meio desse documentário que eu estou fazendo. Eu não estou dizendo que a bricolagem, que eu costumo chamar esse tipo de coisa de bricolagem histórica, seja de mau gosto, seja uma coisa ruim, não. Eu até gosto. É melhor do que ficar imitando o americano. O Texas não é aqui, é bom lembrar, né? Então, essa Vila Bueno é uma lembrança dessas raízes mais antigas, de Jaguariúna, né? Afinal, foi a neta do barão de Ataliba Nogueira. Ela não tinha motivos para ficar imitando o americano do Texas. Ela tinha um passado do qual ela não se envergonhava. Então, eu não estou falando mal disso. Tudo bem que eu acho que era bisneta, né, porque ela tinha um pouco mais do que a minha idade, então não podia ser neta era descendente do barão de Ataliba Nogueira, mas o Ataliba Nogueira se tornou rico com base em que? Trabalho escravo, a quem eu estou reverenciando aqui. Mas essa parte de trás, ela é nova, ela surgiu no século XXI. É a única coisa que eu estou dizendo. Agora, é de bom gosto. Melhor do que imitar Texas. Aqui é a matriz centenária. E ela foi inaugurada em 1894. Quando eu cheguei aqui em Jaguariúna, fazia um ano que ela tinha completado 100 anos. Então, atualmente é chamada de a matriz centenária, mas ela não é usada mais como igreja de missas frequentes, porque ainda é uma cidade que o catolicismo é presente, então eles e tem força, mais quando eu cheguei aqui do que hoje. Havia poucas igrejas evangélicas em Jaguariúna quando eu cheguei. Hoje tem mais. A maior parte da população aqui do centro era católica. Hoje eu já não sei dizer. Mas eles construíram uma igreja, uma matriz maior, porque não cabia mais. Agora ela é usada como igreja votiva, onde se reza o terço, né? Ela foi fundada a mando do Coronel Amâncio Bueno. Tudo que está em torno aqui tem nome de gente da família do Coronel Amâncio. A própria praça, que é Umbelina Bueno, se eu não me engano, era a mãe do Coronel Amâncio. Ali a rua central é Cândido Bueno, atrás da matriz é Alfredo Bueno, os parentes do Coronel Amâncio. Essa família do Coronel Amâncio Bueno já nem mora mais na cidade. Os que hoje são a elite local são descendentes de italianos na sua maior parte, mas quando eles chegaram aqui, eles vieram como imigrantes, não eram elite, coisa nenhuma. Essa cidade, na verdade, nem era cidade. Aqui era um núcleo urbano de uma cidade maior, que era Mojimirim. Aqui era um distrito de Mojimirim. E o que eu fui descobrindo aos poucos é que Mojimirim fazia divisa com Campinas, e a divisa era o rio Jaguari. Então, o que está hoje, faz parte da cidade de Jaguariúna, está depois do rio Jaguari, chama Nova Jaguariúna, até a fazenda Santa Úrsula, do barão de Ataliba Nogueira, ali já era Campinas. Campinas era bem maior do que ela é hoje. Por exemplo, a cidade de Americana era Campinas. Ficou conhecida como Americana porque são os imigrantes que vieram dos Estados Unidos fugindo do fim da escravidão. Eles que fundaram as primeiras igrejas batistas no Brasil. E por quê? Eram batistas escravistas. É uma triste história essa. Nem todo batista que veio para o Brasil e nem todas as igrejas que foram fundadas no Brasil, que eram batistas no século XIX, eram de senhores escravistas, mas boa parte sim. Então não é por acaso, né?
que essas igrejas hoje, elas são fascistas, elas apoiam o fascismo. A origem já mostra. Eles fugiram dos Estados Unidos por quê? Porque acabou a escravidão lá. E por que eles vieram para cá? Porque aqui o Brasil, na época, ainda tinha escravidão. Então eles vieram atrás da escravidão. Ai, que história gloriosa, né? Não tem nada de glorioso, não. Essa cidade aqui, no entanto, nasceu também na época da escravidão. Meu querido amigo, mas não era cidade, era só um distrito. Depois é que ela vai se desmembrar de Mojimirim, vai se tornar cidade oficialmente. Isso já na década de 50, até a década de 50, era uma área que pertencia a Mojimirim, que é uma cidade maior e mais antiga. Tá bom. Mogi Guaçu, Mojimirim são cidades das mais antigas do estado de São Paulo. Elas só não são tão antigas quanto São Vicente e a própria São Paulo, mas elas são de um século depois da colonização, século XVII. Se quiser, tamo ali. Então, na verdade, Jaguariúna também já nasce, porque ela nasce no caminho, que é chamado o caminho dos Goiáses, né? Porque os bandeirantes entravam nas terras indígenas para escravizar indígenas. Esse é o passado glorioso do estado de São Paulo, de escravização. O que a cidade usa hoje a terminologia tupinambá. A própria cidade chama-se Jaguariúna, né? Mas o que eles faziam com os tupis? Eles escravizavam. É que alguns desses bandeirantes geraram filhos e filhas em ventres de mulheres indígenas. Cada cidade decide politicamente o seu plano diretor. Então, aqui na cidade de Jaguariúna, houve uma polêmica um pouco antes de eu me mudar para cá, antes da década de 1990. É que aqui no centro nós temos um único prédio alto e por acaso eu conheci o empreiteiro que construiu esse prédio. Ele ficava pé da vida com certas famílias de origem italiana que geraram prefeitos aqui. Não vou citar o nome deles aqui, porque foi na época deles que a Câmara de Vereadores publicou uma lei impedindo que prédios altos fossem construídos aqui nesse centro histórico da cidade. É por isso que ficou só um único. E ela é um centro que não tem mais prédios, por isso, porque a lei não permite. Porque um prédio daquele porte, que é esse que a gente está vendo atrás ali, ele quando é construído, ele causa problemas sérios para as casas do entorno, que ficam rachadas, além da sombra, além dos problemas que vão surgindo, porque também vai adensando o centro, mais gente vai vivendo numa área menor, né, porque são vários andares. Então o trânsito vai ficando insuportável, as pessoas não conseguem mais transitar, porque todo mundo mora num pequeno lugar. E como? Porque eles moram em camadas. É o que acontece no Cambuí, em Campinas atualmente, né? É o que acontece na cidade de São Paulo, né? Então a cidade, ao invés de crescer pelos lados, ela vai crescendo para cima. Só que isso gera uma multidão de problemas, entre eles os problemas de trânsito, os problemas de esgoto. Eu não sei o que Jaguariúna faz com os esgotos. Será que ainda manda tudo para o Rio Jaguari? Mas é lá do Rio Jaguari que ela pega para beber também. Então é um problema que precisa ser resolvido. A Suíça resolveu, né? Porque lá na Suíça a gente olha os rios, todos eles são limpinhos, transparentes e tem peixes. Eu ainda não descobri o que a Suíça fez com seus rios e seus lagos. Eu ainda vou descobrir, porque, claro, eles falam alemão e eu só estou aprendendo alemão e ainda preciso dominar a língua primeiro. Não é muito difícil de entender. Eles tratam os esgotos, mas eu acho que não é só isso. Há leis que protegem, porque aquele país vive dos lagos e vive daquela água límpida, que tem cor de piscina, porque são águas que vêm das montanhas, dos Alpes, né, que vêm das geleiras, que vêm da neve. É uma água limpinha e continua limpinha, e nem por isso a Suíça deixou de se desenvolver. Então é uma ideia errada que o desenvolvimento
se dá quando você destrói. Você destrói o patrimônio histórico e você destrói também o meio ambiente. Não é necessário não. Pela tecnologia e conhecimento que a gente tem hoje, pode muito bem desenvolver sem destruir nada. 40ª Oitava Cavalaria Antoniana em Jaguariúna. Nesta festa de fé, e viva Santo Antônio! Cavalaria Antoniana de Jaguariúna, na sua 48ª edição. Agradecendo o pessoal registrando esses momentos da nossa Cavalaria Antoniana de Jaguariúna. Pela presença de vocês. Para o Brasil! Aí, os aplausos de vocês! É os cavalos adestrados dando um show aqui para vocês! Rancho Novo, vamos lá! Daí, João! Pegam também aí! Aí, vamos lá! Vai entrar na frente pra lá. Pão dele. Essa ali na cara, valeu! Mojimirim, Vila Dias, da Cavalaria de Jaguariúna. Saca do Gordão, vai segura, Gordão! Bora lá, e Pedrinho! Pega o barco! Vamos lá! Aí, Juiz, essa bandeira do Quinto aí com a gente. O nosso muito obrigado. Cezinha, aí o do Pegorari aí também. Fala, Liz, aí sim, Elizinho. Esse amigo do segurador. Vai lá. Aí. Vai ver na bolinha. Já, beleza não. Pessoal de Chique demais. De Jaguariúna, sua 48ª edição. Olha, tio Claudio. Tio Claudio. Potência, hein? Aí sim. Cavalaria Antoniana de Jaguariúna. Pessoal da cavalgada, Novembro Santo Antônio, passar.
Olha lá. Aí a Sara, aí, Gabriel, vamos Bertão aí. Aí sim. Fala, Bertão. Olha o Milton Bonini ali. Olha o Milton. Pessoal de evento de Jaguariúna. Pessoal de Mogi Guaçu. Aí, opa. Aí, estamos aqui com a nossa secretária de Turismo e Cultura, Maria das Graças. Aí, mulher de... Aí, Graça, mais uma cavalaria turiana de sucesso, com certeza, mantendo a nossa tradição. Essa nossa tradição, a gente não pode deixar de continuar com a nossa fé, com o nosso amor ao próximo e manter a nossa tradição desde os nossos antepassados, quando começou essa cavalaria. Nós que agradecemos, viu, Graça? Aê, Cido! Tá montando dentro disposto, gente. Aê, Rui! Equipe Rui! Pessoal de Santo Antônio de Posse com a gente! Aê, equipe Lacerda! Aê, Lacerdinho! Ô, Goianini, faz o joinha aí! Aê, senhora! Bacana! O pessoal não sei são. Onde é? Amparo. Aê! Comitiva PM da cidade de Amparo, Bovereda. Aê, Bovereda. Tive lá no Leão, Bovereda e Amparo. Pessoal prestigiando com a gente. Vamos também, Jaguariúna. É a cavalaria mantendo a sua tradição. Tradição de fé e amor. Da cavalaria antoniana de Jaguariúna. Ei, equipe Rancho do Jorge! Beleza! Aí sim! Vai lá! Beleza! Aí sim! Na sua 48ª edição. A gente está mas bem antes, o seu Anísio, que o seu Adão já começou essa cavalaria. E nós estamos aqui com o Aguinaldo, que está aí representando o seu Anísio, que hoje já não estava entre nós. Estrados, essa bonita festa, uma história bonita. Aconteceu a primeira cavalaria de Jaguariúna. A gente está chegando. Eu tenho muito orgulho de fazer parte disso tudo e promover sempre a cavalaria antoniana, né, Lindo? E o seu Anísio, que foi quem começou para contar a história. Montaram aqui, né? Meu pai fez e nós estamos fazendo. E aí, Aguinaldo? Aí, Toninho! Vamos aí, da saúde, nosso muito obrigado. Como foi uma luta árdua para realizar esse evento. Esse é um evento que tem o cunho religioso, tem aquele nosso problema, que muitos querem fazer a baderna e fazer. Mas graças a Deus, a padroeira Santa Maria e ao nosso patrono Santo Antônio foi um sucesso e será um sucesso. Com show e tudo mais. O povo tem que tomar a consciência, porque infelizmente as últimas cavalarias houve muita baderna e estava difícil para a gente conseguir autorização para a gente fazer a cavalaria. Graças por você manter o pulso firme e realizar esse evento maravilhoso, com todas as secretarias envolvidas, Secretaria de Segurança, Secretaria de Mobilidade Urbana, Secretaria de Saúde, Secretaria de Obras. O nosso muito obrigado. Mas, turismo e cultura então nem se fala, né? Que aí todo mundo se empenhando nessa festa. Gente, vou falar para vocês, a realização da cavalaria antoniana era da CETUC, secretária Maria das Graças, municipal, do nosso prefeito Gustavo Veiga, aqui a Secretaria de Educação, também a secretária Cristina, o seu Milton, o pai dela que nos acolheu, os nossos bois lá no sítio dele. O nosso muito obrigado, que Santo Antônio abençoe a cada um de vocês. E aqui, o nosso muito obrigado e que Deus e Santo Antônio nos abençoe sempre. Viva nosso padroeiro Santo Antônio! Viva!
Eu acho que a cavalaria está renascendo e não acho que seja só por causa da pandemia. A pandemia, claro, ela causou um hiato histórico em tudo quanto é parte do Brasil, em todos os eventos, até nas escolas, no comércio, na sociedade de modo geral. Mas pelo que eu ouvi do discurso do carro de som, as últimas cavalarias causaram problemas para a cidade, mas esse é um momento importante que atrai turistas. A cidade pode aprender a conviver, atrair turismo, a indústria do turismo. Eu estou sempre aqui para lembrar disso. E também por causa do componente político, né? Então, as políticas públicas e as lideranças comunitárias, elas precisam aprender a conviver de modo democrático, independente de qual seja o prefeito que esteja no poder, porque essa cavalaria, ela não é uma iniciativa pública, ela é uma iniciativa de uma devoção particular de uma pessoa. E nesse mundo em que as igrejas evangélicas avançam, querendo implantar uma teocracia de quinta categoria, opressora, um talibã evangélico, eu estou aqui para mostrar. Este é um evento que pertence a toda a coletividade de Jaguariúna, independente da fé. E eu me lembro de anos atrás que milhares de pessoas viam, eu fotografei muito, até filmei uma parte, que pessoas de todas as fés vinham ver, porque na verdade é uma procissão católica. É uma devoção particular a Santo Antônio, por isso que chama Cavalaria Antoniana. Mas eu gostava muito de ver evangélicos, que a gente via pelo tipo de cabelo, tipo de vestimenta que usava. Eles vinham não por causa do conteúdo religioso, que era especificamente católico, mas eles vinham porque é um espetáculo, era um espetáculo belíssimo, está renascendo agora. Sim, muitos e muitos carros de bois, cavalos de raça, mulas, animais de criação, até ovelhas, vinham participar de um desfile que foi ficando um desfile cívico, mas tem o componente religioso. Hoje eu vi aqui, porque me parecia ser um padre, mas pelo que eu fiquei sabendo, eu acho que é um seminarista que está ajudando o padre. Eu, pessoalmente, eu não conheço o padre da paróquia católica de Jaguariúna, mas eu fui lá no Vaticano e pedi para a igreja não abandonar o seu rebanho no Brasil. Existem 1000 maneiras de não abandonar esse rebanho, inclusive valorizando as lideranças leigas da própria Igreja Católica, porque o espaço está aberto para o avanço impiedoso de empresas evangélicas da fé, porque muitas dessas igrejas nada mais são do que empresas da fé. E aqui a Cavalaria Antoniana nos lembra de algo mais autêntico, independente se cremos ou não cremos na devoção pessoal de quem iniciou essa procissão em devoção a Santo Antônio. Então eu, que não sou católico, estou sempre aqui na medida do possível. Fazia tempo que eu não via pessoalmente a Cavalaria Antoniana, mas eu acompanhei, eu filmei, eu fotografei. E estou feliz por ver que ela está renascendo e que as tradições católicas que fazem parte, elas estão entranhadas na história desse país e dessa cidade, elas não vão morrer. É este o país que eu quero, um país de democracia, não só formal, mas com conteúdo social, de respeito às leis, às instituições e também de respeito às liberdades religiosas, porque a liberdade religiosa, inclusive a liberdade de não crer, a liberdade de ser ateu, ela existe, está na nossa Constituição e é para todo mundo, inclusive para os ateus.
Everything reminds me of you, but everything is not